doenças. Então, voltando à aula, eu sou ginecologista, sou chefe da disciplina gineco-endócrino, mas como muitos, eu mudei um pouquinho. Eu fui para os Estados Unidos, no Centro de Neurociência, como estudar um pouquinho de hormônio, que é realmente o que eu gosto. E o hormônio, ele age em todo o corpo. Então, é interessante sempre essa visão global, não só na ginecologia. E essa aula eu quis mostrar um pouquinho disso para vocês. Vocês vão entender, e aí depois uma ligação com os olhos. E primeira coisa, quando a gente fala em menopausa, transição menopausal, o importante é lembrar do envelhecimento. A gente sabe que a população está envelhecendo e a ideia é envelhecer com saúde. Quando a gente fala em envelhecer com saúde, é a ideia de tentar o máximo de prevenção possível, ter uma boa qualidade de vida, para ter, no final da vida, o melhor dessa possibilidade. Quando a gente fala em menopausa, em torno de 50 anos, é o momento ideal para fazer as mudanças necessárias para 70, 80, 90 anos ainda ter uma boa qualidade. E com isso, óbvio, tem mudanças tanto no âmbito social, política de saúde e toda a questão previdenciária e saúde pública que a gente vê. Lembrando que o Brasil, como qualquer outro país em desenvolvimento, a população está envelhecendo, e com isso o peso das doenças relacionadas à idade fica bem maior. Então, quanto mais a gente puder conhecer e prevenir, fica muito melhor até como saúde pública. Quando a gente dá aula, eu acho que é a mesma coisa do oftalmo, quando você dá aula e fala dos problemas do envelhecimento, vamos dizer assim, dos olhos, lembrar que a menopausa é uma fase, não é uma doença. Claro que quando a gente dá aula, a gente fala das possibilidades de todos os sintomas possíveis e imaginários, mas é uma coisa fisiológica, tanto que muitas mulheres passam essa fase tranquilamente e as outras têm uma coisa ou outra e dificilmente tem várias coisas ao mesmo tempo. Mas a ideia ainda é que é fisiológico, não é uma doença. Faz parte do envelhecer. Então, só não vai ficar menopausada uma mulher que vai morrer antes da época. A gente sempre fala isso. Então, entenda que é uma fase como qualquer outra fase. A transição menopausal, ela constitui um período dessa transição da vida da mulher e caracterizada por variações tanto metabólicas, psicológicas e sociais. Quando a gente fala em menopausa, lembra que a definição é tanto um diagnóstico retrospectivo, porque é a parada da menstruação um ano depois. Então, depois que a paciente parou de menstruar um ano, a gente pode definir como menopausa. É uma cessação definitiva dos períodos menstruais. E ainda a gente sabe que não tem uma outra comorbidade que possa causar essa perda da parada da menstruação. Para ter uma ideia geral, a gente pode dividir também esse período como reprodutivo ou não reprodutivo, pensando que tem a parte da menopausa, transição mais precoce, que algumas mulheres vão ter uma irregularidade menstrual e pode ou não iniciar os sintomas, o principal é fogacho, uma transição mais tardia, que aí realmente eu tenho uma alteração mais constante do ciclo menstrual e início do fogacho, parada da menstruação, um ano após a gente fala que é menopausa, esse período que é a menopausa precoce nos 4 primeiros anos, que é esse período que maior intensidade de sintomas, e depois a pós-menopausa, que teoricamente os pacientes não iam ter tantos sintomas. Lembrando ainda, como é fisiológico, a gente tem a falência fisiológica desse ovário, com uma diminuição predominante de folículos. Com essa diminuição de folículos, a paciente vai ter uma diminuição de inibina e estradiol. Imediatamente, com essa diminuição, eu tenho um feedback positivo no hipotálamo para estimular FSH-LH, principalmente FSH, para induzir mais folículos para ser maduro. Então, por isso, quando a gente pensa em diagnóstico, a gente pensa em dosar FSH. Está elevado, eu sei que esse ovário está em falência. Agora, uma coisa extremamente importante que as pessoas acabam esquecendo, que esse ovário está em uma falência de estrogênio e progesterona, mas ele ainda continua produzindo androgênios. Ele tem testosterona, que através da aromatase pode se transformar também em estradiol,
que vai ter um meio interessante, não tanto o estradiol como ela tinha antes, mas vai manter estradiol. E lembrar que também a gente tem os hormônios masculinos da suprarrenal. Esses hormônios masculinos da suprarrenal, junto com os andrógenos do ovário, através da aromatase e no tecido adiposo, pode manter um nível de estradiol suficiente para essa paciente ficar assintomática nesse período. Por isso que eu comentei anteriormente, algumas mulheres não sentem nada, só tem a parada da menstruação e está tudo bem. Outras têm o sintoma. Quando tem o sintoma, eu sei que mesmo nesse nível mais baixo e ainda com essa produção, não é suficiente para manter ela. Por isso que o fogacho é o sintoma mais importante para a gente, que aí ele vai realmente dar uma ideia se nós temos necessidade de uma terapia hormonal ou não. Quando a gente pensa em ação estrogênica, quase todo o corpo tem receptor de estrogênio, então quase tudo vai ter uma resposta. Claro que a gente sempre vai pensar mais em mama, em útero, em osso, mas tem efeito muito importante em cérebro, em coração, em cólon, então a gente tem que entender em olhos, então a gente entender um pouco mais sobre isso. Pensando em manifestações, nós temos tanto no sistema nervoso central, no sistema cardiovascular, uma alteração da densidade óssea e também, como vou falar, algumas alterações nos olhos. Quando a gente fala de sintomas, como eu falei anteriormente, o fogacho é o principal. Ele é um calor, ele tem que ser ascendente a tronco-face. Isso a gente sempre define muito bem, porque a paciente pode falar que está com um calor no corpo todo, um calor nos membros inferiores. Isso não é um calor da menopausa, não é um calor estrogênio dependente. Então, esse fogacho tem que ser realmente ascendente. E ele é muito comum no início da menopausa, de 10 a 25, e pós-menopausa, em torno até de 60%. A duração, ele vai até 2 anos, na maioria das vezes, mas algumas mulheres passam de 4 ou 5 anos. E ainda sempre pode ter outras causas, psicossomáticas, estresse, alteração da tireoide. Mulher... Oi? Mulher sempre tem, a partir dos 40 anos, sempre pode ter alteração da tireoide. Então, dentro da atividade nossa, nós também avaliamos a tireoide dessas mulheres. E qualquer tipo de tumor pode também ter um sintoma semelhante. O que a gente tem que entender? O estrogênio, ele age no cérebro. O fogacho, na verdade, é uma alteração cerebral no chamado bulbo, uma área termorreguladora, que eu tenho uma densidade diferente de sinapse, e com isso eu tenho uma termorregulação diferente e dá esses sintomas de fogacho. Mas mesmo assim, essa alteração, ela trabalha no cérebro inteiro. O estrogênio é muito conhecido como hormônio excitatório. Então, quando eu tenho estrogênio, eu tenho mais sinapses, eu tenho mais receptores, a comunicação fica muito mais proeminente, eu tenho mais acetilcolina, então fica muito mais fácil a comunicação. Uma das coisas mais comuns na paciente quando entra nesse período menopausal é o famoso esquecimento, fica um pouco mais esquecida. O esquecimento, na verdade, é só um equilíbrio nesse novo meio de estrogênio um pouco mais baixo, porque imagine numa sala com várias portas, você poderia sair de várias maneiras, agora você tem poucas portas, então você pode sair, mas você tem que acostumar que o acesso à informação ela está um pouco mais dirigido. E lembrando que ele também tem um aspecto bem interessante na habilidade motora fina e como memória também. Quando eu tenho mais estrogênio, eu tenho mais memória fina, motora fina e memória. Quando eu tenho o oposto, diminuição de estrogênio, aumento de progesterona, eu tenho o oposto. Lembrando que a progesterona ele tem um efeito de sedar, então as mulheres um pouco antes de menstruar pode perceber, além da labilidade emocional, pode ter um pouquinho mais de sono. Isso é muito comum, tá? E é uma regulação, como eu falei antes, de neurotransmissores. Uma coisa que é interessante lembrar sempre... O negócio, depois eu mando, levo para você. A alteração de os hormônios, tanto no cérebro masculino e feminino, ele faz uma moldagem desse cérebro mais feminino. E a gente percebe que isso tem umas características extremamente importantes. Por exemplo, as mulheres, através dessa exposição mais ao estrogênio, ela tem uma melhor capacidade de tarefas verbais.
todo mundo que é casado, a gente brinca, sabe que qualquer discussão com a esposa é perder tempo, porque ela vai ter argumentos muito mais fortes e é mais fácil a gente concordar do que ficar discutindo. Homem, em compensação, ele tem a melhor em tarefas visuais e espaciais do que as verbais. Outra ação do estrogênio, que é muito interessante, ele tem uma ação neurotrófica. Existe também uma ação tanto da formação e diminuição de beta-amiloide, por isso que tem toda uma teoria da ação anti-inflamatória do estrogênio no cérebro. Só para um adendo para vocês lembrarem, frente a um cérebro com estrogênio, como o estrogênio ele tem uma ação até em microglia, ele consegue fazer essa microglia, ela tem uma ação mais fagocitótica, então qualquer tipo de impureza nesse cérebro, ela consegue tanto englobar, fazer uma fagocitose, e com isso não ter um processo inflamatório. E mesmo se tiver um processo inflamatório, com o estrogênio ao redor, esse processo inflamatório é muito mais reduzido. Por isso que existe a teoria que, assim, com o estrogênio eu consigo ter um controle melhor. Lembrando, com a diminuição de estrogênio eu vou ter o oposto. Eu tenho um processo inflamatório muito mais exacerbante e, com isso, eu tenho morte neuronal, e quando eu tenho morte neuronal, eu não tenho uma reposição de neurônios, eu tenho uma reposição de astrócitos. Então, por isso que, a longo prazo, acredita-se que com a diminuição de estrogênio propicia a propagação do beta-amiloide e com a piora do Alzheimer também. Outra coisa que é importante, estrogênio, que a gente fala, é mediar o desejo sexual. Ele faz uma combinação, como ele é um estrogênio e aromatase, eu tenho um equilíbrio entre estrogênio e androgênio, ele é importante ter um nível extremamente adequado de estrogênio para ter uma adequação sexual, antes de pensar em colocar androgênio. Outra coisa que é muito comum nesse período é o distúrbio do sono, em torno de 30% a 40%. Lembrar que se você não dormir uma noite, que todo mundo que já deu um plantão, 2 plantões, sabe como é difícil a semana, e isso pode dar aumento de ansiedade, pode levar a depressão, principalmente quem já teve depressão. Os sintomas motores, normalmente, o fogacho acontece mais à noite, então incomoda muito mais o sono, e o conflito do cotidiano também. Lembrando que nós temos uma sociedade extremamente machista. Infelizmente, o papel da mulher nesse período de menopausa, que ainda alguns caracterizam como um carimbo de envelhecimento, não é tão fácil passar nessa fase. Então, é uma conversa muito bem extensa para entender o peso desse momento nessa mulher que está passando por esse período. A depressão é um carro extremamente chefe quando a gente fala em mulher, porque é muito mais predominante em mulheres, 2 vezes mais do que em homens. E se essa mulher, como eu falei anteriormente, se ela já teve depressão, agora nesse período ela tem uma vulnerabilidade maior. Então eu tenho que olhar com maior preocupação nessa mulher para ver se ela não vai desenvolver uma depressão nesse momento. Outra coisa que acontece, o estrogênio, que aí explica um pouquinho dessa alteração de depressão, que ele tem um efeito muito semelhante à serotonina. Ele tem um efeito trófico de neurônios colinérgicos, ele modula os agonistas serotoninérgicos, então ele funciona como a serotonina. Ele aumenta a expressão dos receptores de serotonina, ele aumenta a sim-serotonina e diminui a degradação da enzima que quebra a serotonina. Então, eu consigo, com um meio estrogênico adequado, eu tenho uma serotonina mais eficaz nesse cérebro. Outra coisa que é importante também definir nesse período é a disfunção sexual. É um período transitório associado a ajuste físico, psicológicos e hormonais. Lembrando, como eu falei anteriormente, como temos uma sociedade machista, é difícil o parceiro, se eu estou falando de uma mulher em torno de 50, é um parceiro com 50, 60. Normalmente, a queixa também é do marido, mas dificilmente o marido consegue verbalizar isso, e muitos maridos colocam a culpa na mulher, e a mulher já tem uma certa dificuldade pelo meio que ela está, dessa dificuldade do envelhecimento, de como a mídia coloca o envelhecimento como uma coisa negativa.
Tem alterações vaginais do hipoestrogenismo, que pode causar dor, desconforto, e algumas medicações também, devido a algumas doenças, como hipertensão, também tem um efeito colateral à diminuição da sexualidade. Outro ponto que é extremamente importante ressaltar é as alterações cardiovasculares. Isso é um trabalho antigo, mas ele mostra muito bem qual que é a função do estrogênio. Então, isso, na verdade, é uma incidência de doença cardiovascular no período menopausal. Isso é óbvio. Quanto mais velho a pessoa é, a mulher mais risco cardiovascular ela tem. Mas isso são pacientes que têm ainda a menstruação preservada. Quando se compara com pacientes que não menstruam mais, se percebe quanto maior aumenta esse risco. Outro efeito que eu não comentei do estrogênio é o efeito sobre o colesterol. Lembre que, sim, dificilmente a mulher ela tem infarto antes da menopausa, porque o estrogênio tem uma ação protetora sobre esses vasos. Uma parte é uma ação anti-inflamatória nos vasos e outra é uma ação ativa no colesterol, tanto deixando o colesterol total mais baixo e tanto HDL também mais alto. Claro que com a diminuição de estrogênio e obesidade, hábitos, alimentação e genética, eu vou perdendo essa proteção. Outra manifestação extremamente importante nesse período é a osteoporose. Ela é muito mais evidente nas mulheres, 7:2. Uma parte é devido ao hipoestrogenismo. Lembrando que as pacientes que estão com uma perda de osso em torno de 40 a 50, ela vai ter a fratura em torno de 70, por isso que é importante essa visão muito mais precoce, até para intervenções de alguns tipos de problema. E estima-se que em torno de 13% é devido ao envelhecimento e 7 a 8% devido a essa privação do estrogênio. Agora, a parte dos óleos e menopausa, para vocês entenderem, tudo que eu falei anteriormente, acho que vai fazer uma ligação na importância dessa ação do estrogênio. Por muito tempo foi considerado o olho como um local neutro, sem resposta, mas se sabe que existe uma diferença fisiológica entre o olho masculino e feminino e também envelhecimento. Como é que se sabe isso? Porque se percebe que nos olhos tem receptores hormonais sexuais. Tem tanto receptor alfa como receptor beta. Quando eu penso em ação estrogênica, lembra que o receptor é nuclear, e aí eu preciso tanto alfa e beta para ter ação. Existem esses receptores. Também tem receptor de progesterona e receptor de androgênio. Se percebe RNA mensageiros, presença em várias áreas dos olhos, como córnea, cristalino, íris, corpo ciliar, retina. Então, se percebe a ação local desses hormônios. A síntese de esteroide também ocorre na retina. A retina tem uma habilidade de sintetizar neuroesteroide, pregnenolona, progesterona, dehidroepiandrosterona, entre outros hormônios. Essa, na verdade, vocês olham abaixo, eu fiz questão de colocar o artigo completo, quem tiver interesse, o que ocorre nessa retina. Se vocês olharem bem acima, eu tenho o colesterol, que ele pode se transformar em pregnenolona, tanto para a esquerda, dependendo das enzimas, e para a progesterona, para a parte androgênica, testosterona, ou mesmo estrogênica. Então, nessa retina, existe tanta produção de hormônios masculinos e femininos, né, que é interessante para a ação local desse órgão. Quando a gente fala de alterações, o que é mais comum que se percebe são as síndromes dos olhos secos. As mulheres na pós-menopausa apresentam uma maior incidência, em torno de 20% a mais do que 3% dos homens. Normalmente associado à idade, com uma maior incidência acima de 65 anos. E isso é uma associação que se percebe tanto com uma diminuição de androgênio e estrogênio. Esse, na verdade, é uma revisão sistemática e vocês percebem que vários trabalhos apontaram com uma correlação positiva à reposição hormonal frente à melhora dessa síndrome dos olhos secos. Outra alteração que se percebe é a degeneração macular relacionada à idade.
E aí se percebe que, dependendo do tipo, ela pode tanto ter uma correlação não significante, como estrogênio, como uma ação protetora quando se usa uma terapia hormonal com estrogênio. Outra patologia é corioretinopatia central serosa, que aparentemente não tem correlação com o hormônio tanto estrogênio, progesterona e testosterona. A buraco macular aparentemente tem uma ação protetora quando você faz uma reposição com estrogênio para o paciente. Quando se pensa em retinite pigmentosa, a progesterona aparentemente tem uma ação protetora. E a diabetes, retinopatia diabética, aparentemente nos estágios iniciais, o estrogênio tem uma posição protetora melhor. E finalizando, o glaucoma, aparentemente, ele tem uma proteção, um efeito protetor quando você faz uma terapia com estrogênio. Quando a gente pensa em tratamento de menopausa com terapia hormonal, como eu falei anteriormente, eu estou pensando numa visão global, uma ação total dessa paciente, com uma melhora geral, mas eu sempre tenho que ter um sintoma que é o fogacho. Frente ao fogacho, eu consigo ter essa terapia e o plus das outras melhoras. Quando a gente pensa em consenso, isso é interessante porque os consensos, tanto do NAMS, que é o North American Menopause Society, o IMC, que é International Menopause Society, a SOBRAC, que é a Sociedade Brasileira de Menopausa, todas têm a mesma linha, que é a janela de oportunidade. Seria essa reposição para paciente que tem indicação de terapia, seria aquela paciente com fogacho, seria uma contraindicação, que o carro-chefe é trombose, ou algum hormônio dependente. E essa janela que a gente fala é a início da terapia o mais precoce possível. Então, para aquela paciente que não tem uma contraindicação, já iniciar no período que ela já está com a irregularidade de fogacho. Quanto mais precoce, eu evito todas aquelas alterações que comentei anteriormente do hipoestrogenismo. A indicação, como comentei, tem que ser bem precisa. A paciente não é porque ela quer ficar com uma pele bonita, não é porque ela quer ficar com o cabelo mais sedoso, é que ela precisa realmente ter o sintoma e eu preciso ter esse fogacho para falar que essa é uma paciente que os níveis fisiológicos que ela produz agora de estrogênio não é suficiente para ela ter qualidade de vida. A dose, sempre menor dose eficaz, porque com isso eu consigo estabelecer do menor aumentando gradativamente para pensar num efeito colateral menor. E a duração, os trabalhos, tanto consenso, falam em torno de 10 anos, no máximo 60 anos, mas na clínica a gente usa essa terapia até a próxima consulta. Por que a próxima consulta? Porque, como qualquer medicação, nós temos efeitos colaterais. Então, só numa próxima consulta, nós conseguimos perceber que o benefício ainda é vantajoso contra os efeitos colaterais. Quando a gente fala em hormonioterapia, é lembrando que é estrogênio isolado, somente aquela paciente que não tem útero, estrogênio mais progesterona para paciente com útero, a progesterona só é usada como proteção desse útero. A gente usa mais cíclico quando a paciente está ainda na perimenopausa, com aquela irregularidade, porque ela aí mimetiza um ciclo menstrual, e normalmente a gente usa o contínuo quando a paciente ela já parou de menstruar e realmente ela não quer menstruar. Estrogênio mais androgênio no Brasil não tem, mas a gente usa androgênio quando você usa o estrogênio e aí não melhora a libido e não tem nenhum efeito, outra causa pontual da alteração da libido, então se usa o androgênio um pouco mais. A tibolona é uma progesterona que ela se liga a 3 receptores, tanto androgênicos, estrogênicos e progestogênicos, mas ela tem uma função para paciente que tem um fogacho leve. Isoflavonas é os hormônios que vêm somente da soja, mas lembrando, mesmo vindo da soja, ele se liga ao receptor beta, 90% das vezes, receptor beta, então ele tem a mesma contraindicação dos hormônios naturais.
Os progestágenos, só para vocês terem uma ideia, são vários. Hoje em dia, infelizmente não tem no Brasil, mas preconiza quanto mais natural possível. Então, a ideia é uma progesterona como uma progesterona micronizada, porque a progesterona ela pode ter tanto antiandrogênica, androgênica, isso vai dar mais efeitos colaterais. Então, se preconiza uma mais natural possível para se usar. E como conclusão, a gente sabe que o tratamento é sempre individualizado. A escolha é a melhor via para aquela paciente, dose, regime, sempre o tempo que se estabelece pensando nesses sintomas da menopausa. E você sabe que existe uma correlação de hormônios sexuais e os olhos, mas, entretanto, ele não é indicado somente o benefício dessas doenças. Claro, se eu tenho uma indicação precisa de terapia hormonal e eu tenho uma doença que tenha uma melhora com estrogênio, claro que esse benefício é interessante, mas nunca usado isoladamente só como essa prevenção no sentido, como foi falado, de algumas patologias, algumas doenças oculares. Obrigado. Obrigado, Ivaldo, pela aula. De menopausa, a gente revê alguns conceitos dessa parte dos hormônios sexuais. Agora, se você puder desligar a sua tela, eu vou colocar algumas coisinhas, eu tenho um pouquinho de tempo aqui para a gente conversar. Eu só mostrar alguns artigos que eu só para complementar a sua aula. Tá. Como eu vi lá no CIMASP, né? Então, já foi fácil dar uma atualizada em cima disso. Mas foi ótima a sua aula naquela ocasião. Bem, então, primeiro, sobre esse trabalho que foi publicado em 2018 no New England Journal of Medicine, Dry Eye. Então, como você bem comentou, Rivaldo, aqui falando, né, dos receptores presentes nos olhos, em vários tecidos, na córnea, na glândula de Meibomius, na conjuntiva, no epitélios retiniano, da progesterona, do estrógeno, dos andrógenos, e que eles são bastante importantes, especialmente na superfície, né, para alterar a densidade das traças de Goblet, a produção e a qualidade das lágrimas também. E que o olho seco ele está mais fortemente associado com os baixos níveis androgênios, comparados com os baixos níveis de estrógenos, né? Essa é importante. Relembrando aqui um pouquinho, até como o próprio Ivaldo colocou na aula dele, especialmente na menopausa, após o insucesso mais dos ovários em gerarem os hormônios. Então, vindo da adrenal, nós temos o DHEA, que é muito importante, e, por um outro lado, aqui a formação da pregnenolona a partir do colesterol. Pregnenolona, progesterona, DHEA. Androstenediona, testosterona, estrona, estradiol. Então, assim, normalmente, quando você perde aqui o estradiol, você começa a ter a necessidade de ter níveis maiores aqui de testosterona. Então, os andrógenos, nesse caso, estão muito envolvidos nesse processo. O DHA mesmo, o DHA é muito importante para gerar, na sequência, a testosterona e depois o estradiol também. Espera um pouquinho que sair minha tela da frente aqui. Estão me ouvindo? Sim. Bem, como eu não estou vendo nada aqui na minha tela, eu vou continuando a falar. O outro trabalho mostrando... Deixa eu só tentar dar um jeito aqui. O Zoom não está respondendo. O Zoom está com problema hoje. Está carregando. Está carregando? Então, só adiantando um pouquinho, pessoal, já para não perder muito tempo, né? Um outro trabalho, depois vai ficar, depois que voltar, eu coloco novamente aqui para vocês. E um outro trabalho no Eye Contact Lens 2018 mostrou que as variações de progesterona e estrógeno, eles variam, eles alteram parâmetros corneanos de acordo com o seu estado hormonal. Na verdade, níveis associados de estrógeno e progesterona estão ligados a variações na pressão intraocular, mas não nos parâmetros topográficos e biomecânicos. Ou seja, progesterona e estrógeno estão ligados, então, a uma alteração, uma baixa da pressão intraocular, como o próprio Ivaldo comentou. Efeitos
efeitos aqui dos hormônios sexuais no fluxo sanguíneo e na pressão intraocular, no glaucoma primário de ângulo aberto, uma revisão. Aqui observou-se que os estrógenos, especialmente na pré-menopausa, na gravidez e na pós-menopausa, com a pessoa que usa terapia hormonal, foi associada com aumento do fluxo sanguíneo ocular. Então, diminui a pressão intraocular e tem um efeito protetor. E a testosterona não. Então, indicando que, mesmo no glaucoma, como o Ivaldo comentou, o estrógeno, e especialmente nessas situações, ele protege, tem um fator protetor, neuroprotetor, e também abaixa a pressão intraocular. Um outro trabalho que, infelizmente, não está aparecendo aqui na tela, mostra que a síntese local dos hormônios sexuais. Então, o olho ele tem a condição, ele tem enzimas esteroidogênicas que, na presença delas, a superfície ocular, ela pode desenvolver, formar e inativar os hormônios sexuais esteroidais. Ou seja, o próprio olho consegue fazer isso por si só. E de forma que os androgênios, especialmente, eles têm uma atuação importante na glândula de Meibomius, na conjuntiva, na glândula lacrimal também. Então, os hormônios, os androgênios especialmente, são muito importantes. O outro estudo aqui da Ophthalmology indica, 2017, que níveis diminuídos dos andrógenos séricos estão associados com o aumento dos problemas de olho seco. Então, muito importante está sendo essa questão do olho seco e dos andrógenos. O outro trabalho que diz aqui, foi feito no British Journal of Ophthalmology, 2017, que a testosterona transdermal, os efeitos dela e também da terapia estrogênica, suplementação com estrogênio, nesse trabalho aqui, 2017, do British Journal, piorou os sintomas do olho seco em pessoas com menopausa, mulheres com menopausa, porém não a testosterona. Mas um outro trabalho aqui, em 2018, da Medicine, disse que uma revisão de 7 artigos mostrou que a terapia hormonal ela está associada com uma melhora nos testes de Schirmer e, consequentemente, houve uma melhora na condição geral do olho seco e está sugerido, sim, como finalização, que ela deve ser utilizada nos pacientes com olho seco. O outro trabalho... Estão me ouvindo ainda, pessoal? Sim, doutor, tá ótimo. A tua tela, ela travou. Travou. Não está aparecendo, só está no slide do esquema dos hormônios. Então, está travando aqui. Mas o áudio só tentar. Mas nós estamos te ouvindo bem. Tá, então vamos em frente aqui, porque é por causa do horário mesmo. Depois eu coloco todos os slides para vocês. E depois vocês conseguem ver na gravação. Botou aqui. Progesterona. Ficou travado nisso, né? Bem no comecinho. Bem, tudo bem. É bom ter 2 computadores aqui, estou no outro computador. Então, os efeitos dos hormônios sexuais na superfície do epitélio ocular em pessoas com ovário policístico. Em pessoas com ovário policístico, especialmente importante porque numa situação onde tem um excesso de andrógenos, no caso dos ovários policísticos, existe uma situação diferenciada, é uma condição única, e essa condição parece estar levando ao dano das células epiteliais crônicas da córnea, da conjuntiva, uma infiltração inflamatória dela e uma alteração da secreção de mucina. Ou seja, a alteração esteroidal que acontece dos hormônios sexuais atrapalha especialmente nos casos com ovário policístico, esses têm que ser especialmente bem vistos. Modulação, um trabalho da córnea, 2018. Modulação da nocicepção e a manutenção da homeostase da córnea em olhos de ratos. Esse estudo mostrou a importância do estrógeno na nocicepção corneana e como causa também de olho seco. Então, quando se pensa em nocicepção, quando se pensa em dor do olho seco, pensa muito, então, também no estrógeno, na falta do estrógeno. Olho seco, um trabalho da menopausa, 2016, olho seco em pós-menopausa. Então, eles associam aqui que os níveis altos e baixos de estrógenos estão associados com sintomas de olho seco, porém, os baixos níveis de andrógenos são os mais consistentes fatores para o problema em si. A gente pensa muito, então, na questão dos hormônios femininos,
mas os andrógenos, especialmente a HA, a testosterona, estão muito ligados às queixas de olho seco. Então, nesse caso, é bom dar uma observada mesmo. Trabalho aqui também em 2018, do Archives Clinic Experimental Ophthalmology, a relação entre a serosa central e seus hormônios séricos. Então, aqui fez-se um trabalho comparativo de cortisol sérico, aldosterona, testosterona, DHA e a relação deles com a serosa central. E o que observou-se foi um grande nível significativo de testosterona em relação aos outros. A gente pensa muito em cortisol, ligado à serosa central. Porém, nesse trabalho aqui, 2018, mostrou que a testosterona está com níveis elevados nessa situação. Outro trabalho da Retina, 2018, a suplementação de testosterona e das doenças vasculares retinianas. Interessante determinar se a suplementação com testosterona estaria associada ou não à oclusão arterial retiniana e à oclusão venosa retiniana. E observou-se que o uso da testosterona como suplementação está associado com o aumento dos níveis da oclusão arterial de retina, pouco, mas existe, e aparentemente não está ligado à oclusão de ramo venoso da retina. Então, alguns casos que se pegar de oclusão arterial da retina, pensar na suplementação de testosterona. Hormônios gonadais e as doenças de retina, um trabalho também de 2018. Observou-se uma relação entre muitas retinopatias e o sexo, provavelmente como resultado de um efeito protetivo de alguns hormônios gonadais, levando ao desenvolvimento de certas doenças. Então, a terapia de reposição hormonal está muito enfatizada nisso. Então, particularmente, é interessante se fazer isso daqui. 2018, um trabalho também importante, Neuroprotective Strategies for Retinal Disease, ou seja, quais são as estratégias mais promissoras para uma neuroproteção retiniana. Uma delas são 5. Uma delas é o trabalho com hormônios esteroides como a progesterona. Então, a progesterona é um hormônio que está ligado a certa proteção retiniana. Um outro a progesterona sinalizando para uma neuroproteção de fotorreceptores. Então, especialmente um derivado sintético, a norgestrel, está ligado a uma proteção contra um tratamento da retinose pigmentar. E parece que está sendo cada vez mais forte esse conceito. Então, interessante esse approach de um hormônio sexual. Também em relação, como o Ivaldo colocou, da degeneração macular, o estrógeno, por seu efeito antioxidante, anti-inflamatório e a capacidade de regular linhas de desenvolvimento da doença, parece também estar envolvido na patogênese da degeneração macular. Aqui um outro trabalho, Ophthalmic Epidemiology, deste ano aqui, mostrou que o uso da terapia hormonal está relacionado ao desenvolvimento, né? O propósito era ver, estaria relacionado com o desenvolvimento da parte neovascular, da DMRI, da atrofia geográfica e de estágios intermediários ou avançados. Concluiu-se que o uso da terapia hormonal, de reposição hormonal, estava associada com uma menor tendência para os estágios da DMRI, nos casos da neovascular e dos estágios iniciais e intermediários. Então, ou seja, a terapia hormonal como uma proteção para essas situações. E os 2 últimos trabalhos que vou comentar aqui, sobre a melatonina, outro hormônio não sexual, mas também falando de hormônios hoje, né? A melatonina está ligada, no trabalho do Journal of Glaucoma, de 2019, mostra que baixos níveis de melatonina estão ligados a pressões mais altas, glaucomas de pressões mais altas. Então, em relação ao grupo controle. E, por fim, e para finalizar, também na retinopatia diabética, um trabalho de 2018 também, mostrando que a melatonina também tem um efeito benéfico contra a retinopatia diabética devido à inflamação, ao estresse oxidativo, à autofagia, tudo que ela está envolvida. Então, uma proteção específica para a retina, ela consegue também trabalhar um pouco mais essa parte, protegendo a retina desse sentido. Enfim, são esses os trabalhos que eu queria mostrar para vocês em relação à parte de hormônios.
Quer acrescentar alguma coisinha, Valdo? Só uma coisa que eu esqueci de comentar, acho que tem uma correlação que você falou, porque o estrogênio ele tem uma ação vasodilatadora. Então, é exatamente isso, ele age em nós. Então, ele faz uma... Não chega a ter tão importante de diminuir a pressão, mas quando você tem o estrogênio no nível fisiológico, o fluxo sanguíneo é melhor. Então, áreas que são importantes, tanto oxigenação, limpeza, com estrogênio você vai ter um benefício. Tá. Então, resumindo, a parte hormonal ligada ao glaucoma, ela ligada à parte oftalmológica, vocês veem que tem bastante influência em várias doenças oculares, né? Olho seco, glaucoma, diabetes, transpigmentar. E a ideia principal, enfim, é que esses casos a gente tem que ver, especialmente em conjunto com o ginecologista, ou eventualmente quem tiver um pouco mais de habilidade nesse sentido também levar adiante, porque as alterações hormonais afetam bastante os olhos em várias áreas, especialmente na menopausa, onde existe uma falta dos hormônios femininos que defendem os olhos de alguma forma. E tal qual, como você comentou bem, Valdo, na parte cardiovascular, etc., quando a mulher está mais associada a doenças nesse sentido, mesmo a parte ocular parece sofrer um pouco também com a falta desses hormônios femininos. E lembrando que a parte também hormonal masculina também está envolvida nisso. Então, os estrogênios são importantes nesse sentido. E só para fechar, então, essa nossa sequência de hoje, eu acho que, para nós, oftalmologistas, temos que pensar também nos casos que peguemos de olho seco, glaucoma, do caso de hormonais, nada mal pensarmos também na parte hormonal. Pedir exames hormonais, ver como é que está essa parte dos estrógenos, da testosterona, ver se a pessoa faz ou não a terapia hormonal, e eventualmente entrar em contato com o ginecologista, sabendo um pouco mais o que fazer a respeito disso, porque pelo que nós vimos aqui hoje, a parte hormonal está muito envolvida nessa questão ocular e um tratamento adequado em ambos os lados poderia melhorar de forma geral. É isso aí, né, Ivaldo? Não, concordo plenamente com você. Eu acho que é esse trabalho em conjunto que eu acho que agrega para a paciente. Tá bom. Valdo, muito obrigado pela sua participação. Foi uma honra para a gente aqui. Obrigado a todos que participaram também, no comecinho, o Léo, também o Vitor, também que participou aqui. E, bem, temos alguns minutinhos a mais, alguns 2 ou 3 minutinhos. Cris? Renato, eu queria colocar uma observação do que você falou sobre a questão dos androgênios, porque é muito frequente na paciente com olho seco, nessa fase da vida, chegar e afirmar que está fazendo reposição hormonal, mas está fazendo reposição hormonal só com estrogênio ou uma combinação que não inclui o androgênio. Então, eu acho que vale a pena a gente, se for o caso, orientar a paciente para fazer a reposição com o androgênio também. Eu não sei qual a opinião do Ivaldo, mas bem colocado. Nos pacientes com olho seco, nós temos observado que as que fazem reposição com o androgênio associado ao estrógeno têm uma melhor resposta. Tá. A gente tem um certo receio, tudo é moda no Brasil, então a gente tem que tomar cuidado. Se usa muito testosterona em doses suprafisiológicas, e eu acho que é por isso que a gente tem tanto receio de testo na ginecologia. A primeira coisa que a gente sempre tem que colocar para pensar em testo, isso para a ginecologia, é ter um nível adequado de estrogênio. Como eu tenho aromatase, eu tenho que estar adequado para depois pensar no outro. Porque, lembre, é uma balança. Então, estrogênio e androgênio. Então, eu deixo o estrogênio adequado, não tendo uma boa resposta, eu penso em androgênio. Outra coisa que a gente tem um certo receio, que androgênio, como se usa muito, e vocês devem ter visto na mídia, tem as ações mais de virilização. Então, a gente pega alteração de voz, aumento de clitóris, e são coisas irreversíveis. E outro efeito colateral da testo, lembre, tudo que eu estou falando é suprafisiológico. É o colesterol, que ele tem um aspecto bem negativo, e o impacto hepático.
Então, nós sempre, não é que é contraindicado, a gente tem que tomar cuidado porque a nossa paciente, ela está louca para usar testo. Então, é só para falar um pouquinho o benefício que ela vai colocar um monte de testosterona. Mas se a testosterona for usada na forma de gel, ela tem um metabolismo melhor em relação ao que se dá por via oral, não é isso? Sim, mas é isso que eu falei, se usa muito suprafisiológico. 300 microgramas é uma dose adequada, não vai virilizar nada. As pacientes que a gente percebe na clínica e que a gente vê no dia a dia que quer fazer aquela definição de músculo, então são doses muito mais altas. Essas que você vê na TV que normalmente que faz atividade física, você pode ver que a voz delas são bem diferente. Então, isso é o efeito da testo. Então, só tomar cuidado, porque quando a gente fala, olha, indica o testo, elas ficam todas felizes. E aí elas usam mais que deviam. Entendi. Então Não é contra, é só tomar cuidado. Então, você, Ivaldo, para resumir bem, na mulher na menopausa, se tiver queixas, você faz a reposição. Caso não, você prefere não fazer. E em relação à testosterona, você só usa a testosterona na suplementação neurofisiológicos se a mulher apresenta alguma queixa também? Não, então, de novo, o androgênio para a gente dá terapia hormonal com estrogênio principalmente, aí tem útero, tem que usar progesterona, faço uma anamnese de 1 a 2 horas, vejo que a queixa não melhorou com a terapia hormonal e não é nada pontual da relação do marido ou da companheira, aí a gente dá um pouco de androgênio sim, mas pensando na libido. De novo, vamos parte a parte. Agora, a paciente já quer, na primeira consulta, ter testo. Toda paciente está louca para usar testo. Tá. E na sua prática, Evaldo, você encontra muitas queixas oftalmológicas? O pessoal reclama muito para você, por acaso, de questões oftalmológicas? Então, a gente percebe muito olho seco, que é muito comum. Tá? Fora disso, não sei porquê, também eu acho que até é uma facultativa, como a gente não pergunta tanto, a paciente também não acha, como é muito fora da nossa realidade, ela não fala muito, mas a gente percebe que ela, quando a gente está falando, olha, de secura, de pele, vagina, ela fala, meu olho também. Então, isso é uma coisa que ela comenta muito, não sendo proativo. Tá. Então, na sua prática, você pega muito caso de olho seco, então, referindo para os pacientes, tá? Tá bom. Ok. Algo mais, Ivaldo, para fechar? Não, acho que é isso mesmo. O interessante é que, assim, eu até comentei quando eu dei essa aula no congresso, é que é uma visão, não sei vocês, que é um mundo, e olha que eu adoro hormônio, eu nunca imaginei que tinha esse mesmo aspecto que a gente vê no olho, que a gente vê no cérebro, porque algumas áreas que são muito... Uma ponto você vai entender. Tem áreas no corpo humano, como no cérebro, que eles são muito primordiais. Então, essas áreas, elas produzem seu próprio androgênio ou estrogênio, né? E parece que o olho é a mesma ação. Por exemplo, se eu tenho no cérebro os astrócitos que eu consigo fazer uma injúria, alguma coisa, ele começa a apresentar aromatase, então ele começa a produzir estrogênio para ter estrogênio no meio, para fazer um controle inflamatório desse tecido. Aparentemente, o olho é desse jeito. Ele precisa, independente dos hormônios circulantes, ele tem uma produção pontual, porque é tão importante também. E é isso que eu achei muito interessante quando eu fui montar a aula. Não sei se eu fui claro. Exato. O olho parece que tem... Sim, hormônios esteroidais, hormônios sexuais, inclusive, né? Muito interessante isso. Você vê que a ação que eles têm de proteção retiniana, de ação na superfície ocular, ou seja, o olho é muito mais complexo do que nós mesmos imaginamos. E quando a gente começa a perceber que a própria retina é um órgão produtor de hormônios, isso aqui é muito, muito interessante, de uma forma mais global de pensar a respeito, não? Sim. Tá ótimo. Ana, alguma coisinha a mais? Cris? Tá tudo bem? Então tá bom, pessoal. Então, por hoje foi isso aí. Desculpa as nossas falhas técnicas de hoje, né? Também meu vídeo sumiu daqui, deu um problema no meu computador. Mas... Olha, Oi, Cris. eu brinquei aqui na pergunta no chat, mas
ele volta uma outra vez para falar do chip da beleza, tá? Já que Desculpa, eu nem vi. O chip da beleza, rapidamente. Pode falar. Como eu te falei, no Brasil, você sabe que tem as medicações que você compra na indústria farmacêutica e tem essa modulação hormonal que ele está fora da Anvisa, que não tem controle. O que acontece? A gente tem um certo receio, somente como universidade, falar um pouco, porque como esses chips, eles não têm controle de Anvisa, e eu não sei a qualidade do hormônio e a quantidade. O que a gente percebe é que, assim, as pacientes com doses altas de androgênios, elas estão bem felizes. Lembre que o androgênio é anabolizante, não vou nem discutir. E, tirando o efeito colateral dele, a paciente vai se sentir hiper bem. Então, você vai ter uma melhora de massa muscular, uma definição melhor e também uma certa um bem-estar. Só que o problema são os efeitos colaterais e quem normalmente coloca não tira. Então, quem tira sabe a dificuldade de tirar esses chips. Então, hoje, na universidade, a gente tem um certo receio, porque, assim, é 2Ts, 3E, T, testosterona, 3, estrogênio, e vai colocando. E uma nádega, outra nádega, no braço. As pacientes gostam, você vê o efeito rapidamente no corpo, mas o efeito colateral a longo prazo, eles são bem deletérios, então tem que tomar um certo cuidado. Tá bom, tá ótimo. E tá bom, pessoal. Oi. Hoje você falou um termo aí, né? E hoje eu tenho feito até alguns cursos assim para tentar entender um pouco melhor, que é exatamente o termo modulação hormonal, quer dizer, vamos dizer, os modernetes aí eles se recusam a falar em reposição. E eu que era cega, apesar de oftalmologista não gostar de falar esse termo, eu era cega para essa reposição hormonal, quer dizer, agora eu estou me apaixonando pelo assunto modulação hormonal. Então, acho que eu sei que se a gente for começar esse assunto agora, nós vamos parar só o ano que vem, mas é muito interessante isso, e essa briga aí da comunidade acadêmica, né? E vamos dizer, e o dark side aí que acaba tendo cursos de plateia repleta, fazendo uma série aí de escola, vamos dizer, em relação a isso. Mas eu acho que talvez caiba uma nova aula, uma nova discussão a respeito disso, não sei. Espero não apanhar de ninguém, mas é uma coisa que é um assunto... eu tenho me apaixonado também um pouco por esse modulação hormonal, aí eu não entendo, eu perguntei do chip de beleza, não entendo nada, quer dizer, isso eu acho muito fora da casinha, mas é interessante essa modulação hormonal, né? Talvez seja a modulação, na verdade, é simples. Se a gente tivesse a qualidade, se eu tenho uma indústria, uma farmácia de manipulação com qualidade e com controle, seria ideal porque eu consigo colocar a dose ideal. Lembra que eu falei? Eu preciso de uma dose menor eficaz e eu coloco a dose ideal para você, para a pessoa que tenha. Isso seria fantástico. Só que, infelizmente, a gente não tem, claro, tem uma ou outra, mas para falar de público geral, é difícil a gente ter uma farmácia de manipulação que a gente tenha certeza da qualidade. Isso é o grande problema para a gente. Por quê? Porque se eu não tenho essa qualidade, essa dose, eu não sei exatamente o que está sendo feito. E aí, frente a isso, você deve ter visto, os cursos são caríssimos e plateia lotada. E aí, todo mundo que fala essa palavra-chave vai ter plateia. Né? Então, não é só tomar um pouco cuidado nesse sentido, mas seria o ideal do mundo, porque quando a gente dá uma medicação, acho que é oftalmo a mesma coisa, eu dou uma medicação que em torno de 80% das pessoas tem uma boa resposta, mas você pode estar nas duas pontas. Modulando, eu faço exatamente o que você precisa. Seria ideal. Exato, e os bioidênticos, né? Quer dizer, eu acho que é um assunto bem apaixonante, assim, até, vamos dizer, como mulher, né? Eu acabo
tendo uma tendência a me interessar mais. Eu acho que você falou, e eu vou te aplaudir um pouquinho, porque você falou do machismo aí, e a medicina não é diferente das outras áreas, a medicina é machista também, e eu acho que a dedicação à saúde da mulher, ao envelhecimento feminino, ela é muito pouco ainda explorada, né? Eu acho que talvez esteja na mão das mulheres de ir adiante, pegar essa bandeira e levar para frente. Mas parabéns, desculpa, eu sempre querendo atravessar aqui, o Renato vai me expulsar do... Não. O Luiz vai trabalhar Renato, comigo depois. desculpa, ó, eu só não estou colocando o vídeo aqui que o meu não está funcionando, Meu tá? Não também estou não. tímido não, viu? O meu Deu uma também pane. O meu, não sei. nem sei se o meu funciona aqui. Peraí, start vídeo, deixa eu ver para você ver. O meu não está funcionando. Aqui. Mas Tá, eu Rede. muito, eu acho que é um assunto muito interessante, quer dizer, que a gente talvez possa até fazer uma outra rodada aí de... agora consegui. Eu acho assim, Cris. Já vi. Eu acho, Cris, eu acho que o grupo se interessando, a gente pode fazer pequenos módulos localizados nisso daí, sim. Depende do interesse do pessoal que está aqui, a gente vai adiante. Dessa parte geral... idênticos, quando você fazer essa... porque a parte hormonal não é fácil, para nós oftalmos não é fácil realmente entender, é bem complexo, mas é muito interessante também, e especialmente pensando isso para o olho. Eu acho que assim, é muito pouco visto ainda a parte hormonal para o olho, mas o olho é riquíssimo em hormônios, o olho tem muitos hormônios que fazem efeitos na retina, no glaucoma, na córnea, enfim. A retina é neurogênica, ela produz hormônios, imagine que interessante isso, a relação que os hormônios têm, que a gente falou bem hoje sobre isso tudo. Eu acho que é uma área muito interessante até para, não só para um bate-papo, para desenvolver um pouco mais o assunto, como até para pesquisas futuras, que é uma das ideias do grupo aqui também, pensar nisso, não é? Sem dúvida. Tá bom, pessoal. Obrigada, Evaldo. Obrigado, Evaldo, Ana, a Cris, que está aí, o Vitor, o Léo, todos que participaram de hoje. Hoje foi meio complicado, tivemos alguns efeitos técnicos, mas tá valendo, né, pessoal? Desculpa a minha parte do técnico, mas tudo bem. A minha também foi pior que a sua, que desapareceu os slides. Vê se eu consigo colocar no vídeo depois. E semana que vem vai ter aula de contaminação ambiental e o olho, que é uma outra parte importante também. Tá, pessoal? Obrigado, até lá. Obrigado pelo convite, até mais. Tchau, tchau. Foi um prazer. Obrigado você, Valdo.